Amém. Jesus é o nosso Senhor. Uma boa tarde, um bom final de tarde. Senhor Jesus, chegamos, graças a Deus, no sábado, a semana 3 desse volume, Ministro da Nova Aliança. Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar, irmão, sobre tesouros em vasos de barro. Você é um vaso de barro. Deus te criou do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e você se tornou a alma vivente. Seu corpo é feito do pó da terra, então você é um vaso. Isso aqui é um vaso tripartido: espírito, alma e corpo. Foi criado com uma finalidade, um propósito, e contém um tesouro. Mas antes de começar essa mensagem, essa leitura, na verdade não é uma mensagem própria minha, não é uma mensagem que eu fui inspirado a liberar, mas é algo que já está no alimento diário. Os irmãos já foram inspirados, já está no alimento diário. Eu só vou fazer ler com vocês. Amém? Senhor Jesus. E vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Você abre se você quiser. Se você não quiser, você só vai ouvir eu lendo para você, tá bom? Mas antes de eu começar a ler, eu vou orar, Que antes de tudo, a oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde, Senhor. Obrigado por sua palavra. Obrigado pela sua vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Lava-nos com teu precioso sangue. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa repreender a ação do diabo em querer trabalhar em nossa mente para nos apartar das simplicidades e purezas devidas a Cristo. Guarda-nos, Senhor, com a tua presença, com a tua palavra, na purezas devidas a Cristo. Senhor Jesus, trabalhe em nosso coração, Senhor, que o Senhor possa falar nessa tarde. Das trevas resplandeça a luz e o Senhor mesmo possa resplandecer em nosso coração para a iluminação do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Nos abençoe essa tarde, fala conosco, mostra para nós o tesouro que temos em nós, que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ler, Pega aí sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Que diz: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Aleluia. Você é um vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Temos esse tesouro, irmão, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Senhor Jesus, e não de nós. Aleluia. Pelo poder, amém, pelo poder. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém. Tesouros em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. Então é em vasos. Então existem muitos vasos, Esse tesouro em vasos de barro. Existem muitos irmãos, existem muitos membros deste corpo de Cristo para conter esse tesouro maravilhoso que é Cristo. Senhor Jesus, o ministério da Nova Aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior. Temos o próprio Senhor, a palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro. Aleluia! Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Você dá mais valor ao tesouro que está dentro de você ou ao vaso? Fala a verdade. Qual é o mais importante? Todos nós gostamos de adornar nosso vaso para que ele fique bem bonito. Fazemos isso porque gostamos que a atenção esteja no vaso e não no tesouro. Irmãos, a Bíblia fala assim que o coração alegre aformoseia o rosto, Se nós nos voltarmos ao nosso espírito, contemplando o Senhor, a sua glória, a glória dele irá ser infundida em nosso ser. Nós iremos estar ensopados, cheios de Cristo.
então, irmãos, o tesouro irá se manifestar. Se nós valorizarmos o tesouro, o nosso vaso será mais brilhante, né, do que nós queremos valorizar o nosso vaso, mais do que o tesouro que há em nós. Então nós precisamos ser o quê? Inteligentes. Na questão de inteligente, não de usar nossa mente, a questão humana, mas de ver que ao valorizar o tesouro, nós vamos conseguir o que queremos, que é que o vaso, né, fique bonito. Não é isso? Então o caminho é valorizar o tesouro. Amém? Mas a gente gosta o quê? De dar atenção ao vaso e não ao tesouro. Então, se você quer dar atenção ao vaso, muito bom. Mas dê atenção ao tesouro que há dentro de você. O tesouro está dentro do vaso para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver Deus dentro de você, mas Deus está dentro de você. Ele está aí dentro do seu interior. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimentos, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir disso que o tesouro se manifesta. Amém, Senhor Jesus, irmão Douglas, vaso de Deus, amém, Anderson, amém. Ó Senhor Jesus, tesouro em vasos de barro, aleluia. É a partir disso que o tesouro se manifesta. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Temos enfrentado muitos problemas, crises e sofrimentos em nosso viver. E falar agora, né, do coronavírus que nós temos enfrentado, não é verdade? Temos enfrentado esses sofrimentos em nosso viver. Por que Deus permite isso? Para que o tesouro se manifeste. É por isso que os versículos seguintes dizem: em tudo somos atribulados, ó Senhor Jesus, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, ó Senhor Jesus, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Nosso vaso passa por tribulações, mas quando o tesouro se manifesta, ele nos livra de qualquer angústia. Podemos estar atribulados exteriormente, mas interiormente não estamos angustiados por causa desse tesouro que há dentro de nós. As pessoas olham e dizem: ele está passando por uma grande tribulação, mas não está angustiado. É nessa situação que elas vê esse tesouro. Podemos provar situações que exteriormente nos deixam perplexos e abatidos. Porém, esse tesouro em nosso interior não permite que desanimamos, nem mesmo que sejamos destruídos. Mesmo em situações de perseguição por causa desse tesouro, ó Senhor Jesus, mesmo em situação de perseguição, irmãos, por causa desse tesouro, nunca estaremos desamparados. Aleluia, Senhor Jesus, amém. Nós levamos a realeza dentro de nós, é verdade, irmão Douglas. Ó Senhor Jesus, nós levamos a realeza dentro de nós. Ó Senhor Jesus, nunca estaremos desamparados. Não importa o que haja fora de nós, o tesouro faz toda a diferença em nossa vida. Amém? Senhor Jesus, não importa, irmãos, o que você esteja passando, o tesouro, né? Que você está passando fora de você, mas o tesouro dentro de você faz a diferença em toda a sua vida. Amém. Jesus é o Senhor. Vejamos agora o que os versículos seguintes nos dizem. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4, versículo 10. Você entende agora porque passamos por tantas tribulações difíceis? Você está entendendo agora? Porque a gente está passando pelo coronavírus, passando por uma situação difícil, às vezes angústia, tantas coisas vêm no nosso dia a dia, e a gente fica perplexo, mas não desanimados, porque o tesouro está dentro de nós. Isso tudo acontece para que o tesouro que está em nosso interior se manifeste. Se não vier os problemas, o tesouro que há em nós não será manifestado. Então, o Senhor permite para que a sua glória, a excelência do poder,
seja manifesta. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 11. A vida de Jesus pode manifestar em nossa carne mortal. Esse é o processo pelo qual o ministro da nova aliança passa. Ó Senhor Jesus, é verdade, irmão. Ó Senhor Jesus. Quando esse ministro passa por um problema, o tesouro dentro dele se manifesta. Essa é a diferença entre quem tem o Senhor e quem não tem. Quem não tem o Senhor, quando passa por problema, ele até mesmo é capaz de entrar em depressão e morrer. Porque a tristeza do mundo produz morte. Mas a tristeza segundo o Senhor produz vida, né? Então o Senhor, ele quando vem alguns problemas sobre nós temos uma vida de ressurreição. O poder da vida se manifesta através de nós. Não, então, tudo o que é isso? É o tesouro. Essa é a diferença de quem tem o tesouro e quem não tem. Há diferentes tipos de sofrimento e tribulação, certo? Existe sofrimento que nós mesmos causamos por conta de nossos erros e pecados. Tem coisas que a gente mesmo provoca e a gente sofre. Por exemplo, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, diz: Não sofro, porém, nenhum de vós como assassino. Se você sofre como assassino, é porque você matou alguém, certo? Não é por causa do Senhor. Ou ladrão, porque roubou, não é por causa do Senhor. O Senhor não está mandando você roubar. Ou malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Ou seja, o Senhor não está mandando você se intrometer na vida de ninguém. Mas às vezes você sofre porque você se intromete na vida dos outros. E se você sofre por causa disso, é bem feito esse sofrimento. Porque você está se metendo na vida das pessoas. Agora, no versículo 16 fala: Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Quando eu saí daqui do Brasil, fui enviado pelo irmão Rivelino para ir ao México. Eu tinha uma grande expectativa de entrar naquele país, cooperar com os irmãos, pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as pessoas. Meu coração, o desejo era esse. E eu não consegui entrar. Então, naquele momento que eu não consegui entrar, eu chorei muito. E me colocaram em uma sala de espera. Meu choro era constante e eu não estava conseguindo me controlar. Então, quando eu me ajoelhei para orar, eu me senti envergonhado. Meu Deus, eu não entrei neste país, né? Eu não entrei nesse país e agora, Senhor? Voltar para o Brasil? Se eu estava me sentindo envergonhado. Então veio esse versículo e fala, esse versículo, quando veio, falou bem assim comigo, que se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Eu estava sofrendo ali por causa do Evangelho, porque eu queria entrar naquele país para pregar o Evangelho, e eu não entrei, né? Então o meu choro, o meu sofrimento foi por causa do Evangelho. Isso que é as marcas de Cristo em nós. Então nós não devemos nos envergonhar quando nós passarmos por tribulações. Se você pregar o Evangelho, alguém te ofender, te xingar, te bater, fazer qualquer outra coisa por causa de Cristo, por causa do Evangelho, você é bem-aventurado. Amém? E o reino vai ser seu. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então nós vimos aqui as diferenças, né? De tribulação. Existe o sofrimento que nós mesmos causamos por causa dos nossos erros e pecados. Isso não é sofrer por causa de Jesus. Quando isso acontece, sofremos a disciplina de Deus. Provérbio 3:12, Hebreus 12, versículos 6 e 7. Agora, há o outro sofrimento por causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, a favor de sua igreja. É desse sofrimento que Paulo fala aos Coríntios. É desse sofrimento que estamos falando aqui. É esse tipo de sofrimento que revela o grandioso tesouro que há em nós. Então, irmãos, nós devemos sofrer quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos, e uma pessoa partiu sem receber Jesus dentro do seu coração. Aí nós devemos chorar por isso. O nosso sofrimento deve ser por causa do Evangelho. Ao ver algum irmão não progredindo em sua vida espiritual, alguma família parou de reunir,
eu não estou conseguindo deixar livre nas mãos das pessoas, não estou pregando o Evangelho, não estou apressando a volta do Senhor. Chorar por nós mesmos, por não estar amando o Senhor e amando a vida da igreja e a palavra profética. Nós devemos sofrer por Jesus, pela palavra de Deus. Você vê o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele sofreu, mas por causa da palavra. Pedro também sofreu por causa da palavra. Ó Senhor Jesus! Então, o Senhor não quer que nós sofremos por causa dos nossos próprios erros, mas o Senhor quer que nós sofremos por causa do Evangelho, por causa de Jesus e da sua palavra, para que através de nós o tesouro possa ser manifestado a todos, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, pergunta, você tem dado mais atenção ao vaso ou ao tesouro dentro dele? Essa pergunta aí você também pode estar respondendo para você próprio. Amém? Você mesmo se responde. A quem você tem dado mais valor? Ao vaso ou ao tesouro que é Cristo dentro de você? Senhor Jesus, aqui encerramos nossa leitura do Alimento Diário. Quero agradecer ao irmão Anderson aí que está assistindo. A Douglas, irmão Douglas, ali em Osasco, em PAC. Senhor Jesus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pela tua vida, pelo teu Espírito em nós. Senhor, nós temos o tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Senhor, nós passamos por tribulações, Senhor, por tantas coisas, mas o tesouro que há em nós é superior a todas as coisas que nós passamos no nosso exterior. Não queremos sofrer porque causamos alguma coisa negativa. Nós queremos sofrer por causa do Senhor, do Evangelho e em Cristo. Mas também não pedimos sofrimento. Mas se eles vierem, Senhor, nós queremos usar o tesouro dentro de nós para, Senhor, a tua excelência e o teu poder ser manifestado através da nossa vida. Obrigado pelos irmãos que assistiram. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor. Eu te amo, nós te amamos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, por ter assistido. Eu vou deixar aqui esse vídeo. Se vocês quiserem também, podem entrar ali pelo YouTube. Vou deixar o link, dá aquele like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para receber novas leituras do Alimento Diário. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por ter assistido. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Amém.